Aos nossos estudos de hoje, deste sábado, último dia do mês de novembro, 30 de novembro. Amanhã já dia 1º. Estamos aí nos aproximando da nossa distribuição de Natal, que será no dia 8, sem ser agora no próximo domingo, no outro domingo. E já temos pessoas na fila, dormindo desde cedo. A espera de fichas está muito alta. A espera de fichas. Nós estamos nos referindo ao assunto porque pode ser que alguém que esteja nos acompanhando ainda possa cooperar com as cestas, para nós conseguirmos um número maior de cestas básicas. Vejamos, pessoas dormindo na fila desde cedo, bem cedo, para pegar uma ficha de cesta básica para o outro domingo. Deve ser, acreditamos, a necessidade desses nossos irmãos e irmãs, não é? Porque, caso contrário, não se submeteriam a tanto, não é? Ficar lá expostos às intempéries, chovendo a todo momento, chovendo a toda hora. Caso algum irmão ainda queira cooperar, principalmente de outras cidades, ainda há tempo. Bem, nós começamos a estudar na semana passada a escala espírita. Conforme nós tivemos oportunidade de dizer, o mundo espiritual é habitado por homens, seres humanos, pessoas, como diz o doutor Inácio, é habitado por gente, fora do corpo. E eles estão, como nós estamos, em todos os níveis de evolução. Nas dimensões superiores estão os espíritos superiores. Porém, nas dimensões próximas estão espíritos ainda humanizados, espíritos semelhantes a nós. A única diferença é que deixaram o corpo físico mais grosseiro e estão agora envergando um corpo físico menos grosseiro. Às vezes nós, os espíritas, temos medo de dizer que os espíritos, que os desencarnados possuem um corpo físico. Mas eles possuem um corpo físico menos grosseiro em relação ao nosso, em comparação com o nosso. Mas o perispírito é material. O perispírito é físico, é material. O corpo espiritual, essa matéria, ela vai se tornando mais sutil à medida que o espírito se eleva, à medida que o espírito evolui. Essa matéria vai se tornando mais diáfana. Então, Allan Kardec, ele nos dá aqui, em O Livro dos Espíritos,
uma noção, uma classificação geral dos habitantes do mundo espiritual. Vejamos bem, é muito importante. Parece até uma ingenuidade. Parece até uma ingenuidade nós nos depararmos com essa classificação em O Livro dos Espíritos. Mas não existe ingenuidade alguma, porque Kardec, ele queria, com os espíritos, ele queria nos mostrar como é o mundo espiritual. Porque nós fazíamos uma ideia completamente equivocada do mundo espiritual. Antes do Espiritismo, aliás, nós não tínhamos nenhuma ideia. Nós não tínhamos qualquer ideia, nós ficávamos com aquela ideia de céu, inferno, purgatório, com aquela ideia de anjos, arcanjos, demônios. Era com essa ideia que nós ficávamos. Outras doutrinas filosóficas sequer abordavam, ou quando falavam a respeito dos habitantes do além, falavam de maneira superficial. Allan Kardec abriu as portas do mundo espiritual. Ele descerrou as portas do mundo espiritual e nos convidou a entrar com ele, através de O Livro dos Espíritos. Nós fomos convidados a entrar com Allan Kardec, entrar no mundo espiritual, embora encarnados, ainda encarnados, para que nós pudéssemos conhecer as pessoas, conhecer aqueles que estão do outro lado e que estavam aqui conosco antes, como nós estamos agora. Então ele classificou em 3 ordens. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, bons espíritos. E primeira ordem, espíritos puros. Mas ele se preocupou em dizer que essa classificação, ela não tem nada de absoluta. É apenas uma ideia. Ela não tem nada de absoluta. Porque, como ele diz aqui, de um grau a outro, a transição é insensível. Então, assim como nós temos sobre a Terra espíritos imperfeitos, estão encarnados, espíritos imperfeitos. Vejamos, imperfeição é uma coisa, todos nós ainda estamos na situação ou numa condição de imperfeição, mas não significa que, por estarmos numa condição de imperfeição espiritual, que nós sejamos, por exemplo, como os espíritos levianos. Ele diz o seguinte: espíritos imperfeitos. Ele deu uma ideia. Espíritos impuros são os levianos, são os pseudo-sábios, são os espíritos neutros, são os espíritos batedores e perturbadores. E com os espíritos, ele nos ensina a classificar. Ele nos ensina a identificar a condição do espírito. Não é porque um espírito faça gracejos,
que ele seja um espírito inferior. Não é porque um espírito, vamos dizer, possa contar uma piada, que ele seja um espírito inferior. Os biógrafos de Allan Kardec dizem que Kardec ele estimava muito certos ditos gauleses, certas tiradas, porque quando nós observamos a figura de Allan Kardec através das pinturas, dos quadros, das fotografias, nós ficamos com a impressão de que Allan Kardec fosse incapaz de sorrir. Nós ficamos com a impressão que ele fosse incapaz de se alegrar, de ter momentos de descontração. Nós que conhecemos Chico Xavier, sabemos o quanto ele estimava sorrir, era alegre, era um espírito muito alegre, descontraído. No entanto, nós sabemos da condição evolutiva de Chico Xavier, fazemos uma ideia de sua grandeza espiritual. Eu me recordo aqui que certa vez alguém conversando com Chico a respeito de Jesus, porque quando nós lemos os 4 evangelhos, nós nos deparamos lá com algumas informações, alguns versículos, registrando que em determinados momentos Jesus chorou. E nós não nos deparamos lá em um momento assim, dizendo que ele tenha sorrido, não é? Que ele estava sorrindo, etc. Não é? E a gente fica com aquela impressão de que Jesus era o sofrimento em pessoa. Era o sofrimento, era só dor, era sofrimento. Aí o Chico nos chamou a atenção para uma notação existente num dos evangelhos, quando alguns, amando de Herodes, vão atrás dele para ver o que ele estava pregando, o que ele estava dizendo. Aí Jesus disse assim, está lá no Evangelho, textualmente. Jesus disse assim: vocês voltem e vão dizer àquela raposa. Quer dizer, ele chamou Herodes de raposa. Ele mostrou ali o quê? Esse som não está bom. Não está bom. Ele mostrou ali o seguinte, ele mostrou ali o seu bom humor, não é? Mostrou ali o seu bom humor. Vai dizer aquela raposa, chamou, porque Herodes estava agindo ali de uma maneira como se fosse mesmo uma artimanha, né? Vai dizer aquela raposa. Então foi um momento de descontração do Cristo, que está lá no Evangelho, não é? Então vamos ver aqui com Allan Kardec, espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, tem propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Quer dizer, somos nós, não é? Porque infelizmente nós ainda temos propensão ao mal. Somos ignorantes,
E como somos ignorantes, orgulhosos, egoístas e possuímos paixões ainda muito negativas. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Mas vejamos, existem espíritos numa condição ainda mais inferior. Tem espíritos que se comprazem no mal. Nós nos deparamos com pessoas que se comprazem no mal, fazem o mal, pensam no mal o dia todo. Pensam em como dar o golpe, em como passar uma pessoa para trás, em como roubar, em como enganar, em como tirar proveito, em como tirar partido. São espíritos inconsequentes. E Allan Kardec diz aqui, pode-se dividi-los em 5 classes principais. Espíritos impuros são inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. Bom, pelo menos nós não fazemos do mal objeto de nossas preocupações. Ao contrário, não é? Nós estamos procurando vencer o mal que ainda existe em nós. Como espíritos dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança. É muito comum no espiritismo, infelizmente, nós nos deparamos. Esses dias, um amigo de Portugal nos fez uma pergunta a respeito dos falsos profetas, dos verdadeiros profetas. O que seria um profeta? Nós falamos então com ele. O profeta é aquele que antevê o futuro, é aquele que tem uma visão mais ou menos precisa do futuro, às vezes do futuro da humanidade, às vezes do futuro de um grupo de pessoas, às vezes do futuro de uma pessoa. Aí ele nos perguntou sobre os falsos profetas. Aí nós dissemos a ele, nós temos no Espiritismo muitos falsos profetas, que às vezes se servem de uma pseudo-mediunidade, de uma pseudo-comunicação mediúnica para enganar as pessoas. Enganar as pessoas e obterem o que desejam. Alguns, às vezes, desejam ganho material. Alguns, às vezes, desejam outros ganhos. Por exemplo, é comum, às vezes, um médium chegar e falar assim, você no passado foi isto. Olha, isto é mentira. Não devemos acreditar. Não tem médium que tenha esse poder. Quem tinha esse poder era Chico Xavier e ponto. E ele não ficava com isto. Ele não ficava com isso, porque tem espírito que também quer falar o que a pessoa foi no passado. Agora, nós podemos fazer uma ideia do que nós fomos no passado. Às vezes a pessoa fala e fala o que é comum falar. Você no passado deve ter aprontado muito. Não tem profecia nenhuma nisso. É claro que todos aprontamos. Não é? Isso é a mesma coisa que julgar no bicho e julgar nos 25 bichos. Né? Lá do jogo do bicho. Né? Você no passado deve ter aprontado muito. Você no passado deve ter feito isto. Isso é o óbvio. É o óbvio lulante.
Agora, nós conhecemos muitos médiuns que dizem assim, principalmente quando querem fazer uma conquista afetiva. Não é nem conquista afetiva, às vezes é interesse sexual. Vamos falar claramente, é interesse sexual. Aquele médium chega e fala assim, você é minha alma gêmea. Você é minha alma gêmea, custei a encontrar você. Agora, não é? Aos 50 e tantos anos, que eu já estou casado, já sou até avô, agora encontrei você, você é minha alma gêmea. Mentira, não tem nada disto, é mentiroso, corre dele, é safado, ou dela, porque o médium pode ser tanto homem quanto mulher. Nós não vamos aqui citar nomes, mas nós sabemos que aqui no Brasil mesmo, há pouco tempo, tem um médium famoso que está na cadeia. Tem um médium famoso que está na cadeia. E tem outros que foram acusados e estão com processo. Então, nós precisamos de ter cautela, porque nós somos muito crédulos. E quando nós somos muito crédulos, nós fugimos ao que Kardec recomenda. É fé raciocinada. É tudo submeter ao crivo da razão. Submeter tudo ao crivo da razão. Ah, você tem um compromisso comigo, eu estava te esperando há tanto tempo, então continue esperando até você desencarnar, porque você é mentiroso. Eu estava te esperando e não sei mais o que. Tem que acabar com isso no Espiritismo. Isso é falso profeta. É falso profeta. Esse amigo, que até é de Portugal, nos perguntou, no Espiritismo algum profeta? Sim, Chico Xavier, o único. Chico Xavier, o único. Ah, mas muitos espíritos se comunicam pelos médiuns. São levianos, enganadores, mentirosos. São levianos, enganadores, pseudo-sábios, mentirosos. Tem que ter muito cuidado com isto. É por isso que, às vezes, o Espiritismo é ridicularizado. É ironizado e ridicularizado, principalmente no que tange a reencarnação, porque os centros espíritas andam distribuindo reencarnação para todo mundo. Não são todos os centros espíritas, claro, mas tem médios nos centros espíritas que ficam. E outra coisa, foi tomar passe com o médium, começou a alisar vocês, corram. Passar a mão no corpo, passa a mão para cá, passa a mão para lá. Tem um punhado de médium que faz isto. Homem vai dar passe em mulher, em mocinha. Eu mesmo sei aqui, em Uberaba. Sei em Uberaba, sabia de pessoas. E tinha um médium na cama de passe que só queria dar passe em mulher. Só queria dar passe em mulher, não queria dar passe em homem, não. Isso tem que acabar. Isso precisa acabar. Nós precisamos ser mais vigilantes. E se em algum centro existe isso, a coisa está errada. A coisa não está certa, está errada. Esse médium deve ser afastado. Ah, mas vai afastar? Vai. Não é o centro que vai afastar o médium. É o próprio médium que vai se afastar. Porque não é possível uma coisa dessas, não é? Porque uma coisa é o toque de uma pessoa santa.
de uma pessoa desinteressada completamente. Por exemplo, nós tínhamos aqui em Uberaba uma grande médium que era surda e muda. Ela foi discípula de Eurípides Barçanufo, a nossa irmã Antusa. A Antusa era uma senhora de grande respeito, como dizia o Chico, trazia o remédio nas mãos. O Chico falava, Antusa traz o remédio nas mãos. Às vezes, quando ela ia dar passe numa senhora ou no senhor, ela impunha as mãos, mas ela tinha autoridade moral para tanto. Porque o médium, para fazer isso, ele tem que estar destituído de maus sentimentos e de maus pensamentos e de más inclinações, porque às vezes ele também pode ser utilizado como instrumento dos espíritos que querem colocá-lo em dificuldade. É a tentação. Vem aquela tentação. É por isso que numa câmara de passe, numa cabine de passe, o médium tem que se trajar de maneira conveniente. Tem que se trajar de maneira conveniente. E quem vai tomar também o passe precisa se trajar de maneira conveniente. Esses dias eu estava vendo no Facebook, eu não sei como é que aconteceu isto, mas filmaram uma pastora de uma igreja. Ela estava num bar tomando cerveja, com aqueles copos desse tamanho, e com um vestido decotadíssimo. Filmaram ela e chegaram nela. Uai, pastora, mas a senhora aqui? A senhora está tomando cerveja? Ela falou, não, esse copo não é meu, não. Eu sentei aqui, mas não é meu. Esse copo não é meu, não. Mas a senhora estava agora mesmo pregando contra a bebida? Pregando contra o álcool? Eu vou comunicar o fato ao pastor fulano. Não, não faça isto, não. Estou aqui esperando uma amiga e não sei o que, e não sei o que. Não é questão de moralismo. Nós não devemos ser moralistas. O Espiritismo não é moralista. Mas nós temos que pensar que nós somos espíritos impuros e que estamos sujeitos às nossas impurezas. Impurezas pessoais e impurezas. Essas impurezas são aproveitadas pelos espíritos obsessores. Aproveita, porque o campo é fértil. O campo é fértil. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque muitos de nós, médiuns assim, vamos chegar loucos no mundo espiritual. Nós vamos chegar no mundo espiritual loucos, quando nós agimos assim, em nome da mediunidade. Usam todos os disfarces para melhor enganar. Olha aí, a coisa é séria. Porque esse nosso irmão, que inclusive está preso, ele não se dizia médium espírita, mas hoje em dia disse que todo médium é espírita, e não é. Nós precisamos distinguir o médium espírita cristão do médium que não é, porque a mediunidade é de todo mundo. Tem muito médium por aí, mas não é espírita cristão. Esse nosso irmão, por exemplo, ele não era espírita cristão. No entanto, quando houve esse problema, sai na TV, médium espírita. Porque a imprensa é sensacionalista. A imprensa não sabe o que é espiritismo, o que não é, e não interessa saber.
É por esse motivo que Chico Xavier tinha um cuidado muito grande com a imprensa. A Antusa mesmo. Nós trabalhamos com a Antusa 2 anos e meio lá. Às vezes a TV, o rádio ia lá, queria ir lá, fazer uma reportagem com ela. Ela falava não. Embora muda, ela fechava a cara. Não quero, nada. Não permitia. Porque a imprensa é sensacionalista. Nós precisamos tomar muito cuidado. Apegam-se as pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de as levar à perda, satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento, ao fazê-las sucumbir ante as provas que sofrem. Nas manifestações, reconhecem-se esses espíritos pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões. Entre os espíritos, como entre os homens, é sempre um índice de inferioridade moral, se não mesmo intelectual. Agora, nós conhecemos muitos médiuns que são, vamos dizer assim, alegres, gostam de brincar, gostam de gracejar. No entanto, têm um trabalho espiritual muito sério. Conhecemos vários, porque o espiritismo também não é um velório. Nós não estamos aqui num velório. Agora, tem diferença, não é? Às vezes, por exemplo, tem oradores espíritas que vão fazer uma palestra, eles se transformam em showmans. É só piada e brincadeira para o povo rir, para o povo sorrir. Mas depois, de essência, não fica quase nada. De essência da doutrina não fica quase nada. Hoje é muito raro, num centro espírita e numa reunião espírita, é muito raro um estudo sério da doutrina. Habitualmente, o que se tem nas reuniões públicas, em geral, são aquelas chamadas palestras de autoajuda, da psicologia transpessoal. É o médium contando de si mesmo, falando de si mesmo. Ora, eu já assisti a palestra de um médium dizendo que ele estava se preparando para o centro, escolhendo uma roupa para ir para o centro, quando de repente o doutor Bezerra aparece para ele e fala que aquela roupa não servia, que ele tinha que botar outra roupa. Doutor Bezerra não tem o que fazer no além. Olha, que é isso? Que é isto? Se é piada, tem que explicar. Olha, é uma piada que eu estou contando. É uma piada que eu estou contando, que eu estou falando. Mas eu já vi isto. Ninguém me contou, eu já ouvi. Aí eu estava lá, ia escolhendo a roupa. Doutor Bezerra veio, não. Pode ser um bezerro qualquer, né? Mas doutor Bezerra, ué. Então tem coisas e coisas. Tem coisas e coisas. O Espiritismo é uma doutrina séria. E precisa ser levada seriamente, como falava Joaquim Cassiano. Em seguida, nós estamos apenas simplificando aqui, sintetizando, porque é longo. Vêm os espíritos levianos. Os espíritos levianos são ignorantes, eles são malignos, inconsequentes e zombeteiros. Eles não sabem nada do mundo espiritual.
São zombeteiros, inconsequentes, ignorantes, metem-se em tudo e a tudo respondem sem se importarem com a verdade. O que perguntar, eles respondem. Eles respondem. Respondem através dos médiuns. Quer dizer, os médiuns são invigilantes, porque o médium tem que estudar. O médium tem que estudar para ter aquele cuidado e de fazer aquela triagem, não é? O médium, ele tem que cuidar. Nós observamos, por exemplo, nas nossas sessões de psicografia, lá no Pedro e Paulo, às vezes o espírito, ele brinca, ele descontrai, ele faz uma brincadeira espirituosa. É diferente. Ele faz uma coisa espirituosa, não é? É diferente. Às vezes o espírito brinca para falar o que ele pretende posteriormente, não é? Às vezes ele quer falar uma verdade dura, mas ele quer suavizar aquilo. É preciso suavizar aquilo, não é? É como nós mesmos aqui, como nós mesmos nos comportamos, não é? Às vezes a gente precisa conversar com a pessoa, a gente não sabe nem como vai conversar com aquela pessoa, não é? Porque ela pode se ofender, pode se magoar, pode se sentir humilhada, pode se sentir agredida. Então, às vezes, a gente brinca. O Chico tinha um meio muito interessante, não é? Às vezes, ele falava uma coisa para a pessoa que estava ali com ele, conversando com ele, mas não era para a pessoa, exatamente. É porque alguém em volta precisava escutar. É porque alguém em volta precisava escutar. Então, às vezes chegava uma pessoa, ele começava a conversar com a pessoa e contar um caso. Às vezes não era com aquela pessoa, mas era alguém que estava ali perto. O Chico era muito alegre. Eu já contei a vocês aquele caso da pomada do vovô Pedro, né? Que aconteceu conosco, mas talvez muitos aqui não tenham ouvido ainda, né? Há muitos anos atrás, nós estávamos lá no Grupo Espírita da Prece, e a pomada do vovô Pedro, que já existia há muito tempo, ela começou a ser conhecida, ela estava começando a ser mais propagada, a ser mais conhecida. Diversos grupos que estavam se formando para a confecção da pomada do vovô Pedro. E neste sábado, nós estávamos lá, e nós estávamos assim, eu e a Márcia, muito próximos, perto ali do Chico. E eu estava assim com algumas perguntas que eu queria fazer a ele, não é? Mas começaram a conversar sobre a pomada. E o assunto não acabava. Começaram a conversar sobre a pomada do vovô Pedro. E o Chico falando com muito entusiasmo a respeito da pomada do vovô Pedro. E eu fiquei assim olhando, gente, o Chico... Eu nunca vi o Chico assim tão entusiasmado, assim com um medicamento dessa natureza. Chegava uma pessoa e falava assim: Chico, a pomada do vovô Pedro, a gente pode comer? Ele falava: pode. Se a pessoa tem úlcera ou gastrite, ela pode colocar no miolo do pão e engole 3 vezes ao dia. Aí chegava uma pessoa e falava assim: Chico, e para a sinusite?
Aí começou, né? E para a sinusite, pode? O Chico falou, pode. Põe a pomada do vovô Pedro, fricciona na mão. E ele fazia assim, era desse jeito. Aspira a pomada, ela entra, é ótima. E eu ali, vendo aquilo, né? Aí chegava um outro e perguntava, Chico, e para hemorroida? A pomada do vovô Pedro é boa? Ele falava, sim, toma banho de assento. A água morna, coloca um pouco de pomada, senta. A pomada é abençoada, como de fato é abençoada. A pomada do vovô Pedro, ele mesmo enchia o olho esquerdo dele, aquele olho esquerdo dele doente, com pomada, e ia à reunião, com o olho cheio de pomada. Aí o assunto daquela reunião acabou. Eu queria perguntar sobre o sexo dos anjos e não pude, porque a conversa girou só em torno da pomada, e acabou altas horas da madrugada. Nós estávamos saindo do centro, eram as 2h da manhã, quando nós estávamos lá fora, a Márcia virou-se para mim e perguntou assim, Carlos, o que você acha dessa pomada do vovô Pedro? Eu costumo dizer que eu estava de pomada até aqui, né? O que você acha dessa pomada do vovô Pedro? Eu respondia, eu estava com sono, estava jovem naquela época, muito sono. Eu falei, Márcia, não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. E o assunto. Mas respondi na brincadeira também, não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. E fomos embora. Demos carona para uma senhora que morava lá no bairro Estados Unidos. Coitada, ela sozinha de madrugada. Aí nós fomos embora. A semana passou, ninguém falou mais em pomada, nem nada. Márcia trabalhando, eu trabalhando, cada qual pelo seu canto. No outro sábado, fomos ao Chico. Aí depois, na hora da conversa, na hora dos autógrafos, o assunto era outro. O assunto era mediunidade. E era também telepatia. Transmissão do pensamento, mediunidade, telepatia, não é? Não tinha assunto de pomada. Aí Dona Zilda, que era aquela senhora baixinha, esposa do seu Ícaro, segurava as folhas para o Chico psicografar. Aí a Dona Zilda, escutando, olhou para o Chico, ela muito pequenininha, assim quase que só aparecia o pescoço dela na mesa, ela muito pequenininha. Ela falou, seu Chico, o senhor lê o pensamento da gente, não é? O senhor não pega o pensamento da gente? O Chico estava autografando os livros. Ele parou, olhou, ele olhava assim, por cima, olhou, assim, Zilda, às vezes, quando a gente está assim, tem sintonia, ou afinidade com a pessoa, a gente, às vezes, consegue, não é? Aí ele disse assim, por exemplo, na semana passada, eu ouvi o nosso Bacelli falar com a nossa Márcia lá fora, quando eles estavam pegando o carro para ir embora, sob a pomada do vovô Pedro, ele falou, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe.
fiquei vermelho, verde, azul, tudo quanto é cor. Eu queria entrar debaixo da mesa, não é? Aí, a dona Zilda, foi, Bacelli, pediu confirmação ainda. Ainda pediu confirmação. Eu falei, foi, dona Zilda, foi. Ela olhou para o Chico e falou assim, seu Chico, o senhor é um perigo. Então, as nossas reuniões, às vezes, tinham essas descontrações, esses momentos de alegria, não é? Tinha esses momentos em que a gente sorria, o Chico fazia a gente sorrir, ele sorria e tudo mais, não é? Mas, vejamos, eram brincadeiras ou assuntos hilários, porém saudáveis. Foi por isso que nós organizamos há pouco um livro sobre o Chico, publicamos pela LEP, Chico Xavier, Hilárias e Sábias Lições. Chico Xavier, Hilárias e Sábias Lições. Nós colocamos neste livro só as histórias engraçadas, para que as pessoas possam ver, não é, como o Chico era alegre, não é, e contava, mas eram lições. Eram engraçadas, hilárias, porém sábias. Tinha uma lição, tinha um ensinamento. Agora, a pergunta nunca foi feita, porque eu fiquei sufocado de pomada. Nunca foi feita. Então, olha aqui, a esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelos nomes de duendes, diabretes, gnomos, trasgos. Estão sob a dependência de espíritos superiores que deles se servem. É muito interessante isto, a gente pensar nisto, porque às vezes esses espíritos, eles podem ser usados como instrumentos pelos espíritos superiores. Como é que foi, por exemplo, que os fenômenos começaram a ocorrer, não é? Os fenômenos que antecederam as mesas girantes. Isso foi em 1848. Em 1848, foi na América do Norte, em Hydesville. Qual foi o espírito que veio chamar a atenção? Era o Charles Rosna, ou Rosma, segundo alguns. Ele era caixeiro viajante. Ele havia sido assassinado naquela casa e enterrado no porão. Uma vez, a umidade da casa, um lugar muito frio, havia chovido muito, tiveram que consertar uma parede, começaram a cavar, as casas eram de tábua, não é? Se depararam com o corpo, o esqueleto. Então as irmãs Fox começaram conversando com esse espírito. Foi assim que começou. Como é que Chico Xavier chegou ao espiritismo? Ele chegou ao espiritismo através da obsessão de uma irmã. Por conta da obsessão de uma irmã dele, apelidada Tiquinha, por conta da obsessão dessa irmã dele, que saía correndo para a rua, gritava, aquela coisa toda, é que um casal foi até a casa do Chico, o casal Perácio, e coincidiu que o Chico estava presente.
Quer dizer, coincidiu entre aspas, né? Porque não tem coincidência. Eles foram lá dar um passe naquela irmã do Chico e doutrinar o espírito, que não queria largar ela. Eles foram, eles eram de Maquiné. Esse casal era de uma cidade mineira chamada Maquiné. Eles eram sitiantes em Maquiné, eles tinham lá um sítio, não é? Então, eles estavam na cidade, foram socorrer essa irmã do Chico. O Chico estava presente, viu aquilo, ele já tinha várias manifestações da mediunidade, não é? Conversou com eles, eles explicaram a ele, deram 2 livros para ele de presente. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, deram para ele de presente. Ele estava com 17 anos. Isso foi no mês de maio de 1927. No mês de julho, maio, junho e julho. No dia 8 de julho ele já estava recebendo a primeira mensagem. Porque tudo na vida do Chico aconteceu assim, E muito semelhante ao que aconteceu na vida de Kardec, depois de 1854. Depois do fenômeno que ele assistiu das mesas girantes, foi em 1854 a primeira sessão. Em 57 ele já publicou o Livro dos Espíritos, não é? Foi logo em seguida. Depois dos espíritos levianos, nós temos os espíritos pseudo-sábios. Esses aqui, eles nadam de braçada. Nadam de braçada através dos médiuns invigilantes. São pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Eles sabem muito, mas não sabem. Vamos dizer, sabem muito, mas esse muito deles Só que eles acham que é mais ainda. Tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos, sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir. Porque às vezes os espíritos, para melhor iludir, eles usam uma linguagem muito séria. Então tem que ter cuidado na análise de uma mensagem. A linguagem é muito séria. Não é porque a linguagem é séria. Vamos ver o conteúdo. Vamos ver onde é que está levando aquilo. Né? Vamos ver a essência. Não é porque é sério. Não, é muito sério. Tem que ver. Tem que analisar. Tem que analisar, não é? Tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir, quanto à sua capacidade e às suas luzes. Mas isso frequentemente não é mais do que um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades, com os erros mais absurdos, entre os quais repontam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia de que não puderam despir-se. Temos depois os espíritos neutros, só para encerrar. Nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Tendem tanto para um como para outro, e não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade, quer pela moral ou pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. Temos depois os espíritos batedores e perturbadores. Diz Kardec que eles podem pertencer a todas as classes da terceira ordem.
Eles parecem que estão mais apegados à matéria do que os outros, porque através dele os fenômenos físicos acontecem, às vezes, com mais facilidade. Bem, nós vamos encerrar hoje por aqui, mesmo porque a nossa irmã Abigail ainda deseja aproveitar para tratar de um assunto. Nós vamos encerrar primeiro a nossa transmissão. O Reni vai cantar uma música como sendo a nossa prece final, não é? Mas já queremos aqui dizer que sábado vamos ter reunião novamente de estudo, gente. Dia 7, estamos aqui às 4h30, e domingo, 5 horas da manhã, domingo dia 8, né? Domingo dia 8, 5 horas da manhã, no Pedro e Paulo, para a distribuição. Não é?